Oi, nesse vídeo eu vou te contar como eu passei em um concurso público, trabalhei lá durante 6 anos, ganhando um ótimo salário e mesmo assim no final acabei pedindo demissão. Para você que está acompanhando aí essa série que eu estou falando, né, sobre a minha carreira, só para contextualizar um pouco, para você se localizar onde a gente está na história, já se passaram 10 anos desde o meu primeiro emprego. E nesses 10 primeiros anos eu trabalhei em 7 empresas, sem contar os vários freelas que eu peguei durante esses anos. Então nesse momento eu estava trabalhando lá naquela empresa que eu te falei no vídeo anterior, que seria uma fábrica de software, né? E eu participando de grandes projetos, desenvolvendo software para Oi. Eu gostava muito do trabalho que eu fazia nessa empresa, porém tinha um problema que eu trabalhava demais. E quando eu falo trabalhar demais, não é só as horas normais não, né? Eu trabalhava, fazia muita hora extra e trabalhava até nos finais de semana. Assim que eu me formei na faculdade, eu comecei a avaliar melhor essa situação, que eu estava trabalhando demais, e comecei a pensar na possibilidade de fazer um concurso público. Traria naquela época, né, uma certa estabilidade, também ia me permitir que eu trabalhasse só as horas normais ali, que seriam as 8 horas de trabalho. Só que no meu caso, eu não queria qualquer concurso público. Eu queria continuar trabalhando em tecnologia, inclusive trabalhando como programador, porque é uma coisa que eu sempre gostei e eu não queria jogar tudo que eu tinha aprendido, né, nas empresas anteriores simplesmente pelo ralo, passando em um concurso público que não tinha nada a ver com programação e tecnologia. Então eu fiquei de olho nos concursos e eu descobri que o SERPRO, uma empresa de tecnologia do governo federal, ela ia abrir concurso muito em breve. Se eu não me engano, foi no ano de 2005, finalzinho do ano de 2005. Então eu me interessei, dei uma olhada no edital. Eu vi que a prova era relativamente tranquila, porque envolvia muitas questões de informática mesmo, de engenharia de software, de lógica, de programação, algo que estava bem fresco ainda na minha cabeça, porque eu tinha acabado de formar. Então eu vi que sim, era possível, mesmo estudando muito pouco tempo, era possível eu passar nesse concurso. Então eu fiz a minha inscrição para esse concurso e comecei a estudar para a prova. Só que eu estudei de forma um pouco diferente. Eu simplesmente peguei as provas anteriores e ia estudando as matérias, né, de acordo com o que caiu nessas provas anteriores. Para te falar a verdade, eu acabei estudando muito pouco. Chegou o dia da prova, eu fui lá, fiz e passei. Passei dentro das vagas possíveis, né? Então eu fiquei, na época acho que eram 55 vagas, eu fiquei tipo em 98, algo do tipo assim. Então, como eu sabia que a empresa estava renovando o quadro de funcionários, porque tinha muita gente aposentando, então eu sabia que eu tinha alguma chance de ser chamado dentro das vagas excedentes ali. E foi o que aconteceu. Eu acabei sendo chamado, né, e comecei a trabalhar lá início de 2006. Se você não conhece o SERPRO, é uma empresa de processamento de dados do governo federal. Assim como a prefeitura e o estado costumam ter empresas de tecnologia, empresas que cuidam dessa parte de informática, aqui em BH, por exemplo, tem a Prodabel, que é da prefeitura, e tem a Prodenge, que é do estado, do governo estadual, né? E eu acho que em São Paulo tem Prodesp também. Cada cidade e estado tem essas empresas de tecnologia. No caso, o SERPRO é uma empresa a nível federal e que cuida, entre vários sistemas, né? Cuida também do processamento do imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. Quando eu entrei, o salário era até um pouco menor do que eu ganhava na empresa anterior, só que tinham vários benefícios e o que acabava no montante, né, ficava um pouco maior. E lá também tinha um plano de carreiras, né, que à medida que você fosse subindo nesse plano de carreiras, o seu salário ia aumentando. Então, além da estabilidade, de acordo com o plano de carreira, eu sabia que daqui ali a X anos eu estaria ganhando um salário bem melhor. Eu trabalhei nessa empresa durante muito tempo e eu tive a oportunidade de participar de vários e vários projetos. E acabei me especializando muito, que eu cheguei a trabalhar numa área que desenvolvia sites, né, dentro do governo federal, e eu acabei me especializando muito em padrões web, então HTML, CSS, acessibilidade, usabilidade. Então foi nessa época que eu estudei bastante e inclusive fiz, né, uma pós-graduação em design de interação e eu acabei me especializando muito nessa parte de interface com o usuário, tanto de sistemas, né, quanto para sites também. Fui trabalhando nessa empresa também que eu aprendi muito de JavaScript e jQuery e eu consegui, né, colocar muita coisa em prática e desenvolver muita coisa legal assim. Para você ter ideia, em determinado momento eu trabalhava na universidade corporativa da empresa e lá eles usavam Flash na época. Então a gente conseguiu, com essa pegada toda de acessibilidade, padrões web, a gente conseguiu deixar de usar o Flash e começar a usar só JavaScript, HTML e CSS,
para criar cursos interativos, né, que tinham toda aquela interatividade do Flash naquela época. E isso foi um pouco antes dessa evolução do HTML5, do CSS3, que hoje é tão comum, né, a gente criar sites completos e animações usando essas tecnologias. Naquela época não era tão comum assim. E além de trabalhar muito nessa parte de interface, né, com o usuário, de sites, sistemas, eu também dava muitos treinamentos dentro da empresa. Foi nessa época que eu comecei a ver que eu levava jeito para dar aula e o pessoal me elogiava a minha didática, né? Então teve uma turma, por exemplo, que eu tive que ensinar JavaScript para designers, que não são programadores, né, por formação, mas mesmo assim eu dei um treinamento lá e a galera gostou muito. Eu gostava de trabalhar nessa empresa porque eu consegui, né, me manter escrevendo código e é algo que eu gosto até hoje e é algo que eu vou continuar fazendo até eu ficar velhinho mesmo assim. Então essa parte eu gostava muito. Só que tinha uma outra parte da empresa, por ser uma empresa muito grande, né, e uma empresa pública também, tinha uma certa burocracia que me frustrava um pouco. Então tudo era mais difícil. A gente não tinha acesso a servidores, por exemplo, então a gente tinha certa demora, né, para conseguir subir arquivos via FTP, esse tipo de coisa. Que em empresas muito grandes acaba sendo comum porque é questão de segurança mesmo. Mas eu ficava meio frustrado com essas várias burocracias. Tinha questão também, tinha que bater ponto, né, bater cartão, né? E toda essa burocracia de empresa grande e tal começou a me incomodar um pouco, principalmente depois que eu li aquele livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana, que é um livro assim que eu recomendo, né, mas que você tenha certo cuidado assim, apesar do título desse livro ser meio polêmico, né? Então ele abriu muito a minha cabeça para eu entender as possibilidades, né? Então eu tava ali geralmente no padrão, né? Eu tinha feito faculdade, tinha passado em um concurso público e estava ali seguindo a minha carreira, né? O que seria um certo padrão da sociedade assim. Então eu já tinha um emprego de certa forma estável e eu poderia continuar lá até eu me aposentar, por exemplo. Só que depois que eu li esse livro, eu comecei a refletir um pouco sobre a minha carreira ali e eu via que essa insatisfação, de certa forma, tinha muita relação com a minha veia empreendedora, assim. Então eu sempre fui um pouco empreendedor. Então, considerando essa frustração que eu te falei aí, eu continuei trabalhando na empresa e tal, mas eu comecei a me tornar, né, um funcionário reclamão. Aquele funcionário que reclama de tudo, que nada tá legal, e isso era nada mais era do que era um reflexo, né, dessa minha insatisfação, que eu até então não tinha nos empregos anteriores. Quando eu estava insatisfeito com a empresa, eu simplesmente saía, porque eram empresas privadas e eu sempre estive claro com isso. Se eu não estou satisfeito, eu simplesmente saía ou arrumava outro emprego. Só que nesse caso não era tão simples assim, porque era um concurso público que muita gente, né, queria, ainda quer, né, entrar num concurso público, se tornar, né, um funcionário público. Então eu carregava esse peso naquela época. Então também tinha o fato que eu já era casado e então tinha toda aquela responsabilidade, né, que era muito diferente da época anterior, quando eu era solteiro, morava com meus pais. Então nesse cenário não era tão simples assim, simplesmente largar o emprego e sair fora. Eu até cheguei a fazer terapia durante um tempo para entender melhor, né, por que que eu estava ali no emprego que todo mundo queria e por que que eu estava insatisfeito. Tinha alguma coisa errada comigo ou alguma coisa errada com a empresa. Eu fiz terapia durante muito tempo para entender melhor isso e saber, né, o que estava errado ali, se era a minha cabeça que tinha que mudar, né, ou realmente eu que tinha que sair da empresa. Então eu fui levando essa situação em frente. Chegava domingo assim, eu ficava horrorizado, né, porque tinha que trabalhar no dia seguinte, na segunda-feira, no emprego que eu já não estava mais afim de trabalhar ali. Aí a gota d'água que aconteceu, que eu agradeço até hoje, porque foi isso, né, que motivou a minha mudança e a minha virada, foi a seguinte história, o seguinte fato, né, que aconteceu lá na empresa. Em certo momento eu ia participar de um evento em São Paulo, acho que era um evento de Ruby on Rails, algo do tipo, e eu dei entrada lá. Era normal a empresa bancar passagem aérea, hospedagem, alimentação e tal, porque era um evento que estava relacionado com tecnologia, que eu era um programador lá na empresa. Então era comum, a empresa tinha certa verba, né, para liberar isso para alguns funcionários. E você precisava simplesmente dar entrada numa papelada para ser analisada lá em Brasília. Então eu fiz isso, eu fiz o processo todo normal, dei entrada na papelada e eu fui aprovado assim, e a empresa ia realmente bancar a minha viagem assim, porque de certa forma seria um investimento, né? Ela está investindo no conhecimento do funcionário que depois vai trazer um retorno para a empresa. Então é assim que funcionava lá. Então isso tudo tinha sido aprovado, já tinha me agendado para participar desse evento, só que em cima da hora, faltando aí poucos dias para eu poder viajar para São Paulo, alguém da empresa me ligou e falando que teve problema porque o evento, né, não emitia nota fiscal de empenho. Eu não entendi muito bem o que era. E isso impediu que a empresa bancasse todo o restante. Eu cheguei a tentar negociar e falar com a empresa: não, beleza, eu pago o evento, aí a empresa paga
o hotel e a passagem de avião. Que foi aí uma forma que eu arrumei de tentar resolver o problema ali rapidamente. Mas a empresa falou que não era possível, porque não estava no regulamento e tal, aí beleza. Então acabou que eu tive que bancar a viagem toda, porque eu queria muito nesse evento, então eu não estava afim de desistir. Então o que eu fiz foi, como eu não conseguia ir de avião, né, porque o avião estava em cima da hora, já estava mais de R$ 1.000 e tal, eu peguei e fui no evento, só que eu fui de ônibus, então eu fui de São Paulo, né, saí daqui à noite de BH e cheguei lá em São Paulo de manhã e eu participei desse evento. Eu assisti várias palestras técnicas lá nesse evento, né? Mas uma palestra que me chamou muito a atenção foi uma palestra que não era técnica e era mais relacionada com essa questão de carreira, o que você quer da sua vida, o que é uma carreira ideal, se vale a pena você trabalhar insatisfeito em uma empresa. Então o assunto era mais ou menos esse. Inclusive essa palestra, eu vou deixar o link da gravação dessa palestra, não foi exatamente essa palestra que eu assisti na época, né? Mas o Alex Gomes, o Alexandre Gomes, ele deu essa palestra em outros momentos e eu vou deixar o link dessa gravação, dessa mesma palestra aí para você dar uma olhada. É um conteúdo muito bom, recomendo fortemente que você assista essa palestra, tá ok? E depois que eu terminei de assistir essa palestra, eu simplesmente decidi que eu iria sair desse emprego público. Eu ainda não sabia quando, eu não tinha me planejado e depois que eu voltei para BH, eu comecei a me planejar, comecei a planejar a saída dessa empresa. Então eu não poderia fazer isso na loucura, né? Porque eu tinha minhas responsabilidades, tal, tinha pagar financiamento de apartamento, então eu não poderia simplesmente sair na loucura assim. Mas eu planejei, fiz um planejamento bem extenso assim, com várias tarefas que eu tinha que executar, meta financeira, um monte de coisa, né? Era realmente um projeto de saída da empresa. Para você entender como foi esse projeto de saída, para você ter ideia do dia, né, dessa palestra que eu decidi que eu ia sair, até a real saída da empresa, demoraram 2 anos. Então foi algo que foi difícil, eu não consegui fazer isso do dia para noite. Foi realmente pensado e muito bem planejado. Aí na despedida dos colegas de trabalho, todo mundo, alguns me falaram, né, que eu era louco, outros me deram parabéns pela coragem e tal. E no próximo e último vídeo dessa série eu vou te contar o que aconteceu depois que eu larguei o emprego, o que eu fui fazer, para você entender melhor qual era o cenário ali, tá ok? A grande lição que eu te deixo nesse vídeo é que dinheiro não é tudo. É importante, sim, dinheiro é muito importante, mas é importante que você trabalhe, esteja trabalhando no que você acredita, no que você gosta. Essa pegada de, é comum a gente não gostar do trabalho e é comum a gente aproveitar os finais de semana, ter que fazer um sacrifício durante a semana, até as férias, até o próximo final de semana. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito sim que é possível trabalhar com o que você gosta e quando você conseguir fazer isso, aí sim você vai estar atingido, né, o seu maior potencial. E aí sim você vai ter retorno financeiro que você tanto correu atrás ali. Eu considero uma grande cagada você escolher uma profissão X ou profissão Y simplesmente por causa do dinheiro. Então, quando muitas pessoas me perguntam, né, se vale a pena a computação por causa do salário e tal, eu falo que essa não é a melhor estratégia para você escolher computação, por exemplo. Porque se você escolheu ele só por causa do salário, rapidamente você vai ficar frustrado e vai ter que trabalhar numa coisa que você não gosta de verdade. Também acho um grande erro a pessoa simplesmente prestar um concurso público só por causa do salário e estabilidade. Não tem nada de errado em ser funcionário público, empregado ou empreendedor, mas é importante que você esteja satisfeito com o seu trabalho que você faz ali no seu dia a dia, que é a maior parte, né, do seu dia acaba sendo trabalho. Bem, é isso aí. Se gostou do vídeo, dê um like, comente e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau!